Paz e graça, irmãos. Chegamos ao último livro da Bíblia, livro de número 66, livro do Apocalipse. Há pouco mais de um ano eu comecei fazendo um resumo de cada livro da Bíblia. Em fevereiro do ano passado, de 2022, eu comecei falando sobre Gênesis e hoje, aqui dia 23 de maio de 2023, estou fazendo a conclusão desse resumo de cada livro da Bíblia. E hoje é sobre o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, o único apóstolo que permaneceu vivo até a sua velhice, o apóstolo que amou a Jesus, andou com Jesus e teve o privilégio de contemplar os últimos acontecimentos da humanidade. Esse livro é um livro complexo, é verdade. A gente gasta em torno de 1h20 a 1h30 para fazer uma leitura assim pausada do livro. É interessante que a gente leia, que a gente estude. Você que tiver o interesse de se aprofundar, no canal da igreja tem lá uma aula que foi gravada na EBD, lá sobre um panorama do livro do Apocalipse, é onde eu me aprofundo mais. Aqui eu vou falar mais o propósito principal do livro, as visões de interpretação desse livro e quais as aplicações que a gente tira para a nossa vida. Esse livro ele foi escrito durante um período em que a igreja estava sendo perseguida. O próprio João ele estava aprisionado na ilha de Patmos. Segundo a tradição, ele havia sido lançado num caldeirão de azeite fervendo e saiu de lá vivo. Tentaram matar ele porque ele não negava a Cristo. Então ele foi parar lá nessa ilha, que era uma ilha de presos políticos. E nessa ilha de Patmos ele teve essa visão. O livro começa falando que é uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos servos dele o que em breve deve acontecer. Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas. João aqui, ele como um profeta, ele tem o deslumbre do futuro. Ele tem uma visão de Jesus vindo nas nuvens, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui João ele está tendo uma visão da vinda física de Jesus à terra, a sua segunda vinda, a volta de Jesus, nas nuvens, quando todo olho verá, até quantos o transpassaram. Quem que transpassou Jesus? Quem que assassinou Jesus? Foram os judeus. Jesus ele foi condenado num tribunal judaico e ele foi crucificado pelos romanos, porque somente os romanos poderiam aplicar a pena capital na época. Então ele foi condenado pelos judeus, os judeus que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele quando vir o Filho do Homem vindo nas nuvens. E aqui João ele tem essa visão de Jesus já glorificado, ele tem essa visão de Jesus com cabelos brancos, com o seu olhar como chama de fogo, os seus pés como bronze polido e voz como de muitas águas. E aqui Jesus ele aparece andando no meio das igrejas. Existem 4 formas básicas de interpretar esse livro. Esse livro ele pode ser interpretado de forma preterista, ou seja, os acontecimentos descritos aqui se cumpriram na época de João e no primeiro século. Existe a visão historicista, de que o livro ele se cumpre no decorrer da história. Existe a visão idealística, simbólica, que acredita que esse livro é apenas uma simbologia da luta do bem contra o mal. E existe a visão futurista, que crê que a maior parte dos desdobramentos aqui descritos no livro ainda acontecerão no futuro. Então, aqui até o capítulo 1, o capítulo 2 e 3, João ele tem uma visão daquilo que é. Ele tem uma visão de Cristo glorificado, reinando e caminhando entre os 7 castiçais.
E estes 7 castiçais aqui são as 7 igrejas da Ásia Menor. Igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. E cada igreja dessa aqui vai ser confrontada por Jesus com um elogio e uma repreensão. Eu não quero me deter nisso aqui, porque eu preciso fazer um panorama geral do livro. Então ele descreve o comportamento e Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras. Interessante que ele usa o termo igreja. Jesus ele tem um relacionamento pessoal aqui como igreja, até a última igreja, que é a igreja de Filadélfia. Não, de Laodiceia. A partir do capítulo 4, isso aqui é um ponto muito importante para entender o livro do Apocalipse. Até o capítulo 3, ele está falando com igrejas de Cristo que existiam naquela época. Então ele está falando das coisas no tempo de João, da época dele. Então são coisas que existem. Agora, no capítulo 4, depois destas coisas olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi falar comigo, como de trombeta, dizendo: sobe para cá, e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Então João ele tem uma visão do céu aberto, ele é chamado, ele sobe até o céu. A gente entende que isso é uma visão, uma interpretação do arrebatamento da igreja. A igreja sobe, João está tendo uma visão agora no céu das coisas que em breve deve acontecer. E nessa visão ele vê uma multidão, ele vê os 24 tronos, 24 anciãos assentados nesse trono. Na visão dispensacionalista, que é a linha que eu sigo, esses 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus nos céus. 12 são representação dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, e os outros 12 são os 12 apóstolos. Então, totalizando 24 anciãos que estão lá assentados em 24 tronos. Ele tem uma visão aqui no capítulo 5 do livro, que é aberto por Cristo, e ele vê o cântico nos céus, o cântico dos remidos. O digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, honra, glória e louvor. Então até no capítulo 5 ele tem uma visão desse cântico que acontece nos céus. Agora perceba, no capítulo 6 em diante ele tem uma nova visão. Quando o cordeiro abre um dos 7 selos, e ouvi um dos seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Capítulo 6, verso 2, fala do anticristo. Foi-lhe dado uma coroa, ou seja, foi-lhe dado autoridade, poder, e ele saiu vencendo para vencer. E em seguida aqui começa os outros cavaleiros. O cavalo branco é o anticristo, o cavalo vermelho é dado para tirar a paz da terra. O terceiro cavalo, o cavalo preto, é o cavalo da fome, que tem uma balança na mão. E o quarto cavaleiro é um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro é a morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte para matar a espada e a fome com mortandade por meio das feras da terra. Então, o quarto cavaleiro, a morte, o cavalo amarelo, ele vem para devastar geral. Então, a partir do capítulo 6 aqui, a gente tem os juízos que já começam, os abalos sísmicos que acontecerão, o céu se tornando escuro, a lua se tornando em sangue, tudo isso, os acontecimentos durante a grande tribulação, que a igreja não estará mais aqui. A igreja sobe aqui no capítulo 4. No capítulo 5, a igreja está no céu. No capítulo 6, o anticristo surge e os acontecimentos começam a se desenrolar na terra. No capítulo 7, nós temos os 144 mil judeus que vão ser selados. Vão ser 12 mil de cada tribo de Israel. Eles vão ser selados. Estes homens serão selados. Eles não sofrerão os danos que serão causados aqui durante a tribulação, e eles evangelizarão, eles pregarão a respeito do reino durante a grande tribulação. E muitas pessoas já vão começar a ser perseguidas por causa
do reino aqui nesse período. Então, capítulo 8, capítulo 9 aqui com o toque das trombetas, são acontecimentos que serão na tribulação. A igreja não está mais aqui, mas a humanidade vai estar sofrendo esse juízo da parte de Deus. Capítulo 9, por exemplo, versículo 2 diz: Ele abriu o poço do abismo e saiu fumaça, e como fumaça de uma grande fornalha, e com o fumaceiro saía do poço, escureceu o sol e o ar. E também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito: não causem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre as suas fontes. E foi-lhe também dado que não lhe matasse, e sim que atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Capítulo 9, verso 6. Esse é um grande acontecimento. Os homens vão sofrer tanto nesse período. Esses gafanhotos, esses demônios que serão libertos durante o período da tribulação, vão causar tanto tormento que as pessoas vão tentar cometer suicídio e não vão conseguir. Terrível será o tormento que essas pessoas vão sofrer nesse período. No capítulo 10, aqui ele tem a visão de um livrinho. No capítulo 11, aparecem as 2 testemunhas, que são as 2 oliveiras diante de Deus. São pessoas que vão testemunhar lá na grande Jerusalém. Eles testemunharão a respeito da vinda do Senhor e do juízo que ele está derramando sobre a terra. O capítulo 12 é um capítulo que mostra uma guerra no passado que aconteceu na eternidade de Miguel contra o dragão, que era Satanás. E Miguel, ele vence essa guerra e lança Satanás por terra. É uma guerra que acontece na atmosfera celestial. Aqui tem a visão da mulher, a mulher que foge para o deserto. A mulher aqui é Israel, que dá a luz ao Messias. Então aqui tem toda uma simbologia. E no capítulo 13 tem a besta que surge aqui do mar. Aqui já é o surgimento do falso profeta, do anticristo e daqueles que vão atuar aqui durante esse período. O anticristo vai ser o protagonista, aquele que vem em lugar de Cristo. O falso profeta vai ser o líder religioso, que vai tentar unificar a religião e vai tentar conduzir a adoração ao próprio Satanás. E aqui no capítulo 14, de novo, temos as 144 mil testemunhas, que são os judeus que não tiveram relações com mulheres, não se achou mentira na sua boca, nem mácula. Esses aqui, eles são as testemunhas, aqueles que foram separados para anunciar a salvação, serem proclamadores do reino nesse período aqui da grande tribulação. A partir do capítulo 15, o julgamento das taças. Aqui a terra passará por um grande estrondo, porque úlceras malignas vão ferir a terra. A todos que possuem a marca da besta, a gente vê isso no capítulo 16. Os mares são feridos, os rios são feridos, um calor escaldante também é ferido, porque a taça é derramada sobre o sol e o sol começa a queimar os homens. A 5ª taça é a escuridão, o rio Eufrates seca e a 7ª taça é uma destruição global. O capítulo 17 fala da Babilônia religiosa, a descrição aqui da grande Babilônia, a interpretação aqui dos grandes feitos da Babilônia com os países e com as religiões do mundo. Ela é tida como a grande meretriz. Aqui, isso aqui também é simbólico. O capítulo 18 fala da fuga que o povo deve fazer da Babilônia, desse sistema religioso idólatra e desse sistema comercial. E no capítulo 19 nós temos a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo
A igreja, durante esse período, desde o capítulo 4 até o capítulo 19 do Apocalipse, a igreja está lá no céu. A igreja passará pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, e aqui no capítulo 19 nós temos o retorno de Cristo. Capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Aqui ele tem a visão novamente de Cristo. Agora Cristo vindo novamente à terra. O anticristo vai promover uma batalha contra os judeus. Após ele fazer um acordo, após quebrar esse acordo, então vai acontecer a batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse 19, a partir do verso 17 aqui, nós temos a vinda de Cristo com nós, a igreja, os seus santos, aqui para livrar Israel. Quando ele faz isso, quando ele destrói a besta, ele aprisiona a besta e o falso profeta no abismo, lança eles no abismo e prende Satanás durante 1000 anos. E aqui no capítulo 20 nós temos essa prisão para o estabelecimento do reino milenar de Cristo na terra. Nós cremos num reino literal porque as promessas que foram feitas a Abraão e a Davi de um reino na terra precisa ser cumprido na terra. Então o milênio será a restauração de todas as coisas, a restauração da terra e o governo de Cristo sobre a terra, sobre Jerusalém. No final disso é estabelecido o trono branco. Perdão, antes disso ainda vai haver uma grande revolta e Satanás vai ser solto no final do milênio para uma grande revolta contra aqueles que se acharem dentro desse reino, mas que não terão a sua vida convertida a Cristo. Mesmo Jesus reinando com paz e justiça, muitos não vão crer nele, muitos vão se rebelar contra ele. E essas pessoas serão lançadas no lago de fogo. E o grande tribunal, o grande trono branco, é onde acontecerá o juízo final. E depois disso, capítulo 21 e 22, é o estado eterno. Novos céus e nova terra, onde estaremos para sempre com Cristo. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existe, não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Nós aguardamos a consumação de todas as coisas e nós aguardamos o cumprimento da palavra de Deus. Enquanto isso, nós somos chamados a ser suas testemunhas. Nós testemunhamos que Jesus voltará. Nós testemunhamos que Jesus morreu pelos nossos pecados e que um dia voltará para julgar a humanidade. E a palavra dele se cumprirá. O Apocalipse se cumprirá. E onde estaremos nós? Onde passaremos a eternidade? E o que temos feito com esse conhecimento que temos? Não percamos tempo, porque o tempo se aproxima. Sejamos fiéis testemunhas, anunciamos a Cristo com a nossa vida e com a proclamação do Evangelho. Sejamos ativos, empenhados em fazer com que o reino de Cristo avance no coração das pessoas, para que nós possamos estar para sempre com Ele. Que Deus te abençoe na leitura, na meditação desses acontecimentos que estão por vir e que isso possa acender em você a chama missionária e um arder pela santidade de viver pronto para o encontro com o Senhor nos ares. Deus te abençoe e até breve.